Rapaziada, um início de ano que não tem sido bom pra gente, o início de Brasileirão, né, mais especificamente pra gente que é santista. Depois de uma derrota na primeira rodada de virada contra o Vasco, a gente empata contra o Bahia depois de virar o jogo, num jogo que parecia resolvido, mas que o David Washington parece que chegou pra estragar. O garoto da base entrou, cara, e não fez literalmente nada. Quando teve a chance de sair com uma bola na cara do gol, não conseguiu avançar. E na zaga deu mole, piscou o olho, perdeu a bola. E o Santos tomou um empate por Bahia. 2-2 no jogo que teve um primeiro tempo horrendo da parte do Santos, principalmente, cara, por algumas falhas bizarras, principalmente do Pedro Caixinha, que meio que assumiu que tem que atacar. Acho que o jogo dele não vai passar por mudanças independentes do adversário. Parece que ele tem aquele negócio do jogo invariável, não sei, que o Carille pregava. Será que ele adotou isso pra ele? Eu não sei. O Santos começou muito mal o jogo, como eu disse, no primeiro tempo horrendo, horrível, pavoroso. Na minha opinião, o Santos teria que ter feito um contra-ataque, ficado lá atrás, esperado o Bahia chegar e aí sim meter o contra-ataque. A gente tinha jogador de velocidade. Por que o Soteldo não foi titular? Alguém me explica? Por que o Guilherme estava em campo? Sendo que não vem fazendo partidas boas, só que hoje ele assumiu a responsabilidade, ia atrás das bolas, estava dando o máximo de si, mas cara, desculpa, quando o Soteldo entra em campo o jogo muda. Foi o que aconteceu. Mas precisava tirar o Roleiser também, que é outro jogador que dá exemplo, cara, de habilidade, de técnica, de sair tocando bola, chegar lá na frente. Claro que hoje ele não foi o exímio jogador, mas tirar ele, cara, não foi tão legal assim. Acho que tirar o Barreal pra colocar o Tassiano, eu até entendo, o time precisava de algo físico, o Tassiano, parabéns pelo gol inclusive, conseguiu diminuir o placar, mas acredito que se tivesse o Laser ali seria mais fácil. Inclusive, cara, o Verón, mais um dessa remessa de novos jogadores, foi um jogador que jogou nada hoje, jogou porcaria nenhuma. Todo lance que ele pegava pra tentar alguma coisa. No segundo tempo, quando tava naquela loucura de ataque pra lá, ataque pra cá, toda bola que ele pegava ele perdia. Então não dá mais pra confiar no Verón. Eu tava achando realmente que ele seria um dos grandes jogadores desse elenco, mas depois dessa partida, ok, que a gente não pode definir um jogador só por uma partida. Mas eu acredito que depois disso aqui a minha confiança caiu muito sobre ele, cara, realmente. Olha, eu tava preparando toda uma thumbnail bonitinha pra uma vitória do Santos, mas não foi o que aconteceu. 2-2, em que, cara, acho que o grande vilão do jogo foi o Pedro Caixinha, infelizmente. Ok que no segundo tempo ele coloca o Tassiano, parece que ele pensou nisso, falou, vou colocar o Tassiano e ele vai fazer o gol. Mas não, o Tassiano foi para tentar ter o domínio do meio campo com mais físico, já que o Santos não tinha jogadores o suficiente para fazer isso. E me parece que se ele continuar, o Pedro Caixinha, daqui até o fim da temporada, todos os jogos do Santos, independente de onde for, independente de qual for o adversário, serão pro ataque. Então se preparem para daqui a pouco a gente tomar uma goleada do Mirassol, e eu não duvido muito, tá? É bem na pegada São Paulo, só que com menos inteligência. Então, é nesse sentido que a gente vai pra frente com esse técnico aí. Acho que indo jogador a jogador, né? O Brazão não foi mal em nenhum momento, eu acredito, pegou o que tinha que pegar. Gil e Zé Ivaldo. Gil, às vezes afobado, tá perdendo um pouquinho da qualidade, já que aqui é Série A, eu entendo isso. Zé Ivaldo não brilhou os olhos, mas também não prejudicou. JP Firmão também não foi tão mal dessa vez. Escobar jogou muito, como sempre, o cara dá a vida e dá a vida muito bem em campo. Na volância a gente teve hoje o João Schmidt um bom tempo mais uma vez, jogando bem até um bom tempo, tendo um pouquinho menos de qualidade do que nas últimas partidas, perdendo algumas bolas bestas e com um pouco de menos vontade, pelo menos parecia da minha parte, de jogar o jogo, cara. Indo pra meia a gente teve o Barreal, que, cara, assim, não conseguiu jogar bem o primeiro tempo, tava aquela chuvaça, sei lá, talvez tenha atrapalhado o jogo dele, e por isso até tem entrado o Tassiano. Mas enfim, eu acredito que o Santos, com esses jogadores, foi muito mal no primeiro tempo. E ainda, claro, com os atacantes, né? O Tiquinho na frente, a gente tinha o Guilherme na esquerda, o Roleiser na direita. Com as substituições, o Soteldo passou a flutuar, ele que entraria, teoricamente, no lugar do ponta direita, que era o Roleiser, e o Tassiano no lugar do meia. Mas virou uma bagunça, cara, o segundo tempo do Santos. Eu acredito que o Santos conseguiu ter o domínio por causa disso, inclusive. Conseguiu fazer essa troca entre ponta e meia de uma forma mais eficiente, com o Soteldo e com o Tassiano, já que o Soteldo sempre recebia a bola, então ele virou referência em campo. Mas em questão de lançar a bola na área, continuou acontecendo. Em algum momento sairia o gol e saiu. O Tassiano empatou. E no segundo tempo, lá no finalzinho, o Diego Pituca conseguiu a virada. Um gol que ele tava, não vou dizer que tava merecendo, mas também
parou de prejudicar como prejudicava antes. Acho que até muito porque ele não tá entrando. Então acho que é um belo motivo para ele ter saído bem hoje. E a falha, né, cara? Poxa, David Washington, vou falar a verdade pra vocês, ele ainda não fez um jogo bom. Ele entrou algumas vezes já em campo, não fez nenhum jogo como titular, até porque não tá merecendo, mas toda vez que ele entra, cara, ele não consegue desempenhar. Talvez ele tenha sido pior que o Verón, na minha opinião, porque o Verón chamou o jogo, apesar de ter errado tudo. O David Washington, cara, a impressão que dava é que ele tava muito lento, muito sem ritmo. Talvez seja esse o problema. Eu vou tentar acreditar que sim, que eu gosto muito do David Washington. Elogiei ele muito aqui já no canal. Então eu espero que seja só esse momento de, de falta de ritmo. Cara, em relação à derrota, se houvesse realmente uma derrota hoje pro Bahia, por 1-0, Pedro Caixinha, eu apoiaria a demissão dele na hora. Mas ele conseguiu recuperar um pouco do meu prestígio depois que ele fez no segundo tempo e recuperar o jogo, ainda tentando atacar. Então acho que foi uma bela jogada dele, uma bela estratégia. Mas mesmo assim, acho ainda um treinador que tem muita coisa a melhorar. Um treinador que é sim considerado de uma certa perspectiva falho, na minha opinião. Tem muita gente, né, falando sobre Dorival, que já estaria tudo fechado já quase com o Santos, que já é o próximo nome se der errado o Pedro Caixinha, mas eu acredito que o Santos ainda tem muita confiança no Pedro Caixinha. Vamos ver contra o Fluminense que se houver derrota, o Santos não vai ter ganho ainda no campeonato e não ganhou ainda, né? Foram 2 jogos, uma derrota e um empate. Se perder pro Fluminense, aí a coisa começa a ficar mais feia, cara. E acho que o Pedro Caixinha pode deixar o cargo na semana que vem, rapaziada. Bom, agora vai ser uma semana inteira das pessoas falando desse jogo, cara, que foi um Santos e Bahia muito louco. Inclusive, 2-2, acho que foi o melhor jogo da rodada. Mas não pra gente que é santista, né? Obviamente, como falou o comentarista do Premier. O Santos empatou um jogo que não precisava ter empatado. Eram 3 pontos garantidos para qualquer um dos lados, inclusive. O Bahia no início do jogo vencendo e o Santos depois de ter virado, já com o domínio do jogo, com a torcida ao seu lado. Era só segurar. Mas parece que o Santos não consegue fazer isso. Bom, rapaziada, vejo vocês no próximo vídeo. Não vou esbravejar hoje, até porque já deu pra esbravejar no início do primeiro tempo, que a gente tomou o primeiro gol. Depois foi só torcida e pessimismo, como eu sempre faço aqui no canal. Bom, rapaziada, vejo vocês na próxima oportunidade que a gente tiver. Talvez eu traga uma análise tática. Vou tentar dar uma olhada de como é que foi o jogo minuciosamente entre Santos e Bahia. Vejo vocês na próxima. Falou, valeu e fui.